Quando a gente fala que a gente volta a qualquer momento, é a qualquer momento, né, Voz do Além? A gente avisa. Estamos aqui, mesmo Voz do Além aí, eu falei pra ele, não precisava vir nesse vídeo, mas ele está aqui. Nossa, gente, eu vou te falar, esses remédios derrubam, mas ó, tô aqui firme e forte, tá? É isso aí, amor. Obrigado por estar com a gente. A gente vai falar sobre a prova do anjo que acabou de acontecer. Vamos falar também sobre o que aconteceu durante a manhã, depois do poder coringa que a Lady arrematou, o que aconteceu aí no jogo, mas já vamos logo entregando que a prova do anjo tem na terceira semana consecutiva Michel como anjo. Eu não aguento mais ver Michel como anjo, gente. Ainda mais sabendo que personagem fixo. Ele tem uma imunidade e ainda vai poder imunizar alguém. Lembrando que Giovanna e ele estão com a pulseira da mira do líder e com certeza vão ser as pessoas que vão ser imunizadas. Sim. Ele vai pegar a imunidade, né? Já tá com ela e provavelmente vai dar pra Giovanna. Ou seja, nessa configuração dessa semana desse paredão é meio que jogar tudo no lixo. Jogou tudo no lixo, porque não vai fazer diferença nenhuma. Ele não tava correndo risco de ir. Será Giovanna que não? Giovanna também não. Não, e aí a única oportunidade que a gente tem de alguma forma de ver Giovanna no paredão, que todo mundo quer, né? Porque ela não é uma planta lá dentro da casa, não vai acontecer porque, enfim, a Beatriz também não ia mandar ela. Na real é essa, né? Então assim, pela casa ela também não vai. A casa vai na Fernanda. Exatamente. Então... A prova do anjo funcionou da seguinte maneira. A Giovanna, inclusive, participou, ela estava liberada para participar, tinha um sorteio ali, se pegasse uma rosa, participava da prova, como foi o caso ali do Rodriguinho também, se pegasse no caso, um card vermelho, aí não participava da prova. A prova funcionava da seguinte maneira, ela exigia agilidade, mas também sorte. Acho que por isso que os médicos liberaram a Giovanna, né? Porque acaba que não precisava necessariamente correr, porque tinha uma questão ali de sorte. Você apertava o botão, a partir do momento que você apertasse o botão, você entrava num labirinto. Esse labirinto, ele tinha vários armários. Tá vendo esses armários brancos? Dentro desses armários, ou você encontrava um Downy, ou então você encontrava um mau cheiro, que era definido aí por uma fumaça que ia na cara das pessoas. Se abrisse o armário do mau cheiro, a pessoa, ela somava 10 segundos a mais no tempo de prova. Então, quanto menos armários aí com essa fumaça fossem abertos, mais chance a pessoa tinha se ela tivesse sido ágil, né? A gente vê ali, por exemplo, ó, na hora que a Vanessa abre esse armário, ela acha um Downy. Quando ela abre o do mau cheiro, sai essa fumaça. E isso foi muito decisivo para poder configurar o anjo aí pro Michel. Sim. Quando a pessoa sai do labirinto, ela coloca os 6 Downs que ela pegou. Tem que ser o número, tem que ser 6. Ela pega, coloca nessa caixa aqui de acrílico e bate no botão lá do fundo. Bateu no botão, o tempo congela. Congelado o tempo, foi feito aí por 10 pessoas. 10 pessoas foram sorteadas. Foram elas, então... Michel, Vanessa, Pitel, Fernanda, Giovanna, Rodriguinho, Yasmin, Lady, Matheus e MC Bin. Foram as 10 pessoas que participaram da prova por esse sorteio aí. Dessas 10 pessoas, o ranking ficou dessa forma. O Michel foi o primeiro com 5 segundos a mais que o MC Bin. Mas eu vou te falar, o MC Bin fez isso numa preguiça, cara. Não. Parecia que ele tava com preguiça de fazer a prova. Quando chegou no final da prova, o MC Bin, ele já tava com 6 na mão, aí ele tinha que colocar na caixa, ele começou... 2, gente, pelo amor a contar de Deus, devagar. Eu não entendo, cara. Olha, e aí, eu perco mais ainda a minha saúde quando eu vejo uma situação dessa. E aí, depois que ele coloca os 6 na caixa de acrílico, ele ainda demorou um tempo olhando onde tava o botão, tinha setinha no chão. E não é só prova do anjo, não. É prova de líder, é prova de qualquer coisa, cara. Eu não sei se eu... Olha, eu ia pegar nessa prova e ia sair todo machucado. Correndo. Não, até o Matheus, por exemplo. O Matheus, que é uma pessoa muito educada, teve uma hora que ele chegou na frente do primeiro armário, olhou e falou, meu Deus, onde que eu abro? E eu já tava quebrando tudo. O trem, tudo. A Yasmin, com medo da fumaça, abria alguns armários com o pé. Demorou um tempão. Então a gente tem aí os melhores tempos e Michel fica 5 segundos a menos que MC Bin. E aí a liderança não, né? O anjo então é de Michel. E MC Bin sente muito, tá? Porque fica todo mundo comemorando. Ele senta em frente ao telão e fica olhando o tempo ali. 5 segundos, né, amor? Ele olha mais de 5 segundos os seus próprios 5 segundos, não é verdade? Vai lá, dá uma pena mesmo. Então isso modifica muito o jogo. A gente tira aí 4
pessoas que estavam pré-indicadas pela líder Beatriz, que são Fernanda, Rodriguinho, Michel e Giovana, a gente já pode pensar que automaticamente o Michel já tá imune e a Giovana provavelmente vai ser a outra imunizada. Sim, que a prioridade do Michel é sempre Giovanna e Raquel, né? Ele então, sempre fala. A gente tem aí a Beatriz tendo que escolher agora entre Fernanda e Rodriguinho. Sim. Ela que tem um embate mais direto com a Fernanda, já deixou claro que é a primeira opção, mas daqui a pouco a gente chega lá, porque talvez isso mude. Talvez ela indique Rodriguinho. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, aliás, o que é que aconteceu durante essa manhã na casa. Vamos começar aí com o Rodriguinho e o Lucas na academia. Os dois estavam ali na academia e aí o Lucas começou a falar sobre um assunto que ele teve com o MC Bin em relação a cancelamento. E aí ele fala assim pro Rodriguinho, que ele disse pro MC Bin: se você tem medo de ser cancelado por coisas que você pensa, então você tem que mudar. Aí o Rodriguinho, gente, fala logo pro Lucas. Ele logo Manda braba. Exatamente. Por isso que todo mundo me pergunta. A Vanessa também tem umas neuras. Você não tem medo de ser cancelado? Não, não tenho. Eu não tenho medo de ser cancelado porque eu tenho caráter, disse Rodriguinho. E aí ele continua. E outra, se eu falar uma besteira aqui, ele fala uma bosta. Se eu falar uma bosta aqui, é uma bosta que eu penso, eu tenho que segurar. E acabou. Eu não tenho medo de nenhuma, não. Aí o Lucas fala, e lá fora você vai ter oportunidade de rever. Aí ele disse, aprende e ajeita ou é isso mesmo. E vamos pra cima. Acabou. Eu não tenho medo, não. Aí o Rodriguinho fala, eu vou ter medo de pessoal me odiando? Ô, rapaz. Aí o Lucas... O Lucas, que a gente sabe que o pessoal chama na internet ele de puxa-saco de camarote, né? Fala pro Rodriguinho assim, 35 anos de carreira, 40 e tantos anos de idade. Aí o Rodriguinho diz, aí se eu falar isso, pensa que eu tô dando carteirada. Aí o Lucas fala, não é não, mano. Mas, gente, dentro de um lugar de onde o Rodriguinho vem, que é o entretenimento, é óbvio que a pessoa vai ter cancelamento. Isso não tem só a ver com maturidade, tem a ver com colocar a carreira dele em jogo, né? Certeza, então eu acho que, na verdade, ele já tá, assim, tentando fazer uma coisa motivacional com ele mesmo, porque, segundo ele não tem medo de cancelamento. Deixa eu até ler de novo. Eu não tenho medo de cancelamento porque eu tenho caráter. Isso é segundo o que o Rodriguinho disse aí. Ele já falou que só quem cancela ele é a família dele, que o restante não se importa. Olha. É Rodriguinho. Olha, Rodriguinho me esgota. Você tá ficando esgotado, né, amor? Não pode, você tem que guardar energia. Eu vou te falar, Rodriguinho puxa minha energia. E aí a Lady depois chega na academia e aí o Rodriguinho começa a falar que a Beatriz não tá nem olhando na cara dele. Aí a Lady fala que, na verdade, ela tá assim porque ela teve um baque com relação à questão de escolher entre ela e a Isabelle sobre o líder e tudo mais. E o Rodriguinho fala, não, é vergonha. Isso se chama vergonha. Segundo ele, a Beatriz tá com vergonha de olhar na cara dele. Hoje eles também fizeram as compras ali, os mercados, o pessoal do VIP e o pessoal da Xepa. E também a gente teve aí a Lady comentando sobre o poder coringa lá no quarto do líder. A Beatriz e a Lady que já tiveram uma conversa logo depois que aconteceu o poder coringa. A gente até mostrou no vídeo anterior. E aí a Lady comenta que ela não tá achando que é pra colocar alguém no paredão, não. Ela acha que, inclusive, se for isso, ela tem uma imunidade. Porque ela diz o seguinte, qual que é o propósito de me colocar na reta, indicando alguém por uma coisa que eu paguei e não vou ganhar nada, a não ser me prejudicar? Se for assim, ninguém mais vai querer comprar. Foi o que eu te perguntei aqui no vídeo anterior, se isso compensava. E aí, eu acho que Mas o poder coringa, gente, não é um poder que ele é benéfico pra você, não. Às vezes, quer dizer, eu não sei se isso já aconteceu, mas talvez você compre e vá direto pro paredão, sei lá. Não, acho que não. Assim, mas o poder coringa, ele é benéfico. É por conta disso. A Lady não tem um embate dentro da casa. E assim, é isso que eu não entendo na Lady. Ele é benéfico, mas no caso da Lady não é benéfico pra ela. Não é porque ela porque ela é planta. Entendi. Por isso. Porque você pensa, se você fica tentando caçar confusão o tempo todo, igual a Lady fica, pra ver se aparece no jogo, aí não aparece. Na hora que vem um poder pra ela poder indicar alguém, ela ainda fica, não, vou colocar o meu na reta. Lady, é a hora de você pegar o protagonismo pra você. Você que só fica tentando ir na onda dos outros. É verdade. Porque aí eu não consigo entender. Talvez eu pensei aqui por um momento que o poder coringa fosse igual o Big Fone. Que você atende e ele pode ser tanto ruim quanto bom, entendeu? Eu acho que sempre tem uma coisa boa, mas o poder coringa é exatamente o nome diz. É algo que vai mexer com o jogo. Sim. Então é um poder que mexe com o jogo. Ela poder indicar alguém, né? Inclusive, a Alane perguntou pra Lady quem ela ia mandar e ela fala que é o Michel.
Agora que o Michel pega, o Michel tava na reta sim, tá vendo? É verdade. Porque a Lady provavelmente Lady, ia mandar o Michel. E aí a Beatriz até comenta que ela pode mandar qualquer uma das 4 pessoas que ela deu a pulseira, porque ela tem argumento pra todo mundo. Ela ainda fala que pra Giovanna ela tem menos, mas ela também tem. E aí a Lady fala o seguinte: Michel e Davi, eu também tenho argumentos. E aí fica essa questão. Será que agora que o Michel não vai pro paredão, a Lady vai colocar o Davi? É uma possibilidade. Só que também existe uma outra probabilidade. Sim, que elas Por estavam quê? conversando lá no jardim, né? É. Que a Lady falou que tinha a intenção de mandar o Davi, né? Só que a Beatriz falou que não queria que o Davi fosse. E aí a Lady fala, bom, a minha opção é, primeiro, Fernanda, segundo, Davi. É. Depois ela até mudou ali pelo Michel. Porque isso vai mudando, né, gente? Durante o decorrer do dia. Sim. Aí o que a Beatriz pensou? Então eu jogo o Rodriguinho. Mas ela pensou, ela falou isso? Ai, eu não lembro se ela Mas do jeito que ela verbalizou, entendeu? entendi. A Mas conversa ela, foi ela essa. deu a entender que Sim. se ela faz esse movimento, né? Aí a Lady teria como jogar a Fernanda, entendeu? Porque se a Beatriz se antecipa, coloca o Rodriguinho, aí a Lady pode colocar a Fernanda, consequentemente ela não vota no Davi, que é uma pessoa que a Beatriz não queria que fosse pro paredão. Exatamente. Se a Beatriz coloca a Fernanda, aí provavelmente a Lady vai colocar o Davi. Que vai ficar sem opção e ela não vai colocar o Rodriguinho. Como o jogo tá aberto aí, né, no sentido de Lady, que tem o poder coringa, tá no grupo VIP da Beatriz, elas acabam conversando e elas vão conversar muito sobre isso até o dia determinado. Ainda mais agora que com a prova do anjo, o Michel e provavelmente a Giovanna não vão mais estar com a possibilidade de ir ao paredão. Sim, só que tem um detalhe. Quem é que faz primeiro? É o líder. O líder? Eu acho então, que é. Então, como é que a Beatriz vai saber o movimento que ela tem que fazer se o Tadeu ainda não vai ter revelado o que é o poder coringa? Eita, será, amor? Porque é primeiro o líder que põe, depois o Tadeu revela o poder coringa e a pessoa do poder coringa Faz põe. o sentido, hein? Faz muito. Porque não vai presta ter como atenção. elas vão ter que jogar na dedução. É, porque olha aqui pra você ver a dinâmica da semana, ó. O paredão, o anjo vai estar autoimune, Michel, vai imunizar provavelmente Giovanna. Aí o líder é a primeira pessoa a emparedar. Então, viu? Ah lá, ainda tem a dupla. Aí a dupla, que é no caso, a Isabelle vai emparedar alguém. Sim. Aí que a Lady vai vir emparedando. Ah, tá vendo? Pela ordem, então, pode ser que não aconteça isso, porque não vão aconteça. saber, né? É verdade. Será? verdade. Então a gente Deus vai tocando no coração, vai fazendo um renovo dentro da tua filha. Mas deixa eu falar uma coisa. É porque a única forma do Rodriguinho é pela Beatriz. Não tem como ele ir pela casa, é por isso que eu tô falando pra Deus ir tocando no coração de Beatriz e fazer. Usa mesmo a tua Porque filha. se fosse Rodriguinho e Davi, eu nem ia achar ruim, não. Eu ia achar um eu paredão também ia, muito não. bom. É. Mas se a Beatriz, ela indica o Rodriguinho, não indica o Rodriguinho, ele não vai pela casa. A única chance do Rodriguinho ir é realmente pelo líder. É. Não tem E outra nem tem chance, como não. falar de paredão bom, porque ainda tem bate e volta. Pode ser que o paredão vá todo por água abaixo. É verdade. Pode ser que tanto Davi. Mas volte. provavelmente a planta Giovanna não vai ter planta. Não vai, ganhou mais uma MC semana. Bin também tá muito cotado pra ir pela casa. Também tem essa possibilidade. E hoje o Michel, inclusive, que é o novo anjo, né? Antes da prova, conversou aí com a Fernanda. A Fernanda chamou o Michel pra conversar, disse que ele é uma pessoa que ela acha muito sensata e ela quer trocar uma ideia em relação aos aliados dela. Aí a Fernanda fala assim, eu perguntei pra Pitel assim, se você ganhasse o anjo, quem você colocaria no monstro? Achando que ela colocaria o Matheus, porque ele tirou ela do nosso VIP na outra vez. Mas ela disse que não se importa com isso, respondeu, ele já foi monstro uma vez, eu fico me sentindo meio idiota, sabe? Aí o Michel diz pra ela, mas às vezes é o jeito da pessoa. Você queria que ela fizesse algo que você acha certo e a pessoa acha outra coisa. É complicado. E aí a Fernanda diz, eu acho que eu meto a cara, falo querendo defender eles, falando sobre Rodriguinho e Pitel. Mas eles podem simplesmente dizer que nunca pediram isso e eu posso me queimar em algum momento. Aí o Michel fala, se você sente isso, continua fazendo seu jogo e tal, mas maneira nessa tentativa de defesa, se você sente que não tem reciprocidade.
Aí a Fernanda diz que às vezes nem é reciprocidade. É só que eles, Rodriguinho e Pitel, não ligam mesmo. Então tem essa conversa, ela dura durante um tempo. Eles estavam na área externa, depois na área que não era coberta, depois eles vão pra área externa onde era coberta. Fica uma conversa aí durante um tempo. E de alguma forma, o Michel depois aconselha a Fernanda a procurar o Rodriguinho e a Pitel pra conversar. E aí a própria Fernanda diz que ela tá elaborando esses pensamentos naquele momento. Sim. Então ela chama ele pra conversar e vai elaborando de alguma forma, dizendo pro público, né? Já que é um jogo falado. É um ótimo exemplo isso que você fala do jogo ser falado, porque jamais a gente ia achar que Fernanda não tava bem com o Pitel, pelo menos. Exatamente, porque se ela não tá bem com o Pitel nem com o Rodriguinho, não tem como ela conversar com os dois que são próximos. Sim. Ou ela conversa sozinha pro público ouvir, ou ela chama alguém que ela considera sensato, no caso o Michel, que segundo ela, chama pra ele ser uma pessoa que vai ouvir junto com o público o que ela tá pensando. Exatamente. Agora, será que Michel vai levar isso pro puxadinho também? Você duvida, porque ela amor? escolheu uma pessoa fofoqueira. Eu tô achando que tá demorando ainda. No meu relógio já era pra isso ter acontecido. Então a Fernanda fala isso, e eu acho que também esse pensamento pode ter vindo na hora que a gente tava vendo. O Voz do Além até comentou, talvez depois que a Pitel, que teve chance de arrematar o poder coringa, não utilizou todas as estalecas que ela tinha, isso também pode ter trazido mais um indício pra Fernanda, que assim, se ela não tá tão na reta, ela meio que também não entra de cabeça na coisa, sabe? Sim. Pode ser que a Fernanda também tenha acumulado isso pra chegar a esse pensamento verdade. que ela troca com o Michel, Sim. né? Vamos vendo o que vai acontecendo. Vocês já sabem que a gente volta a qualquer momento. E é isso, né, Voz do Além? Isso. Um beijo.